nós vamos ter aí um governo que está fazendo uma baita de uma mudança, que é uma PEC, como o próprio João Francisco levantou, um governo que praticamente não foi eleito com esse projeto. O projeto que foi eleito, que foi escolhido pela sociedade, foi outro. E agora nós temos um outro governo incorporando um outro projeto político e de desenvolvimento e de visão dessa questão. Com relação, basicamente, à PEC, quando se fala da questão de que vão estar garantidos as questões dos gastos para a educação, para a saúde, eu até assisti seu debate com a Laura Carvalho, e que, na verdade, o piso vai virar teto. O piso que está sendo colocado para educação, saúde, vai virar teto. Para que ele possa atender um pouco mais, o que teria que acontecer? Outras despesas correntes teriam que ser diminuídas para poder atender esse tipo de coisa. Lembrando até que no primeiro ano, o próprio executivo pode abrir mão de 0,25 para poder atender o judiciário. E as outras, judiciário e a defensoria, esse tipo de coisa. E o Congresso, o Ministério Público também. Então, quer dizer, o executivo é que vai dar a parcela dele. Esse piso virando teto, levando em conta que a questão da Previdência está incluída aqui, nessa despesas correntes, e ela é uma despesa obrigatória, com o crescimento da população mais idosa, aumentando o número de benefícios a ser concedidos, o piso vira teto na questão da saúde e da educação, e para atender à Previdência, outras despesas correntes vão ter que ser diminuídas para poder atender. Nós estamos falando de um período de 10 a 20 anos. Com isso, o que vai acontecer, na minha visão, o que pode vir a acontecer é que as despesas de custeio do Estado brasileiro podem ser prejudicadas. E aí você arrebenta com o Estado que não vai mais poder atender a questão das outras atividades que ele desempenha, seja tecnologia e outras mais, até as mais simples, porque na questão de não vai poder ter aumento de funcionalismo, a assistência social, a questão do mesmo segurança. Então, você está estraçalhando, na verdade, o Estado brasileiro. Chegando aqui, de repente, aí eu volto ao que eu disse no início, a escolha política de ter, de repente, um Estado mínimo a partir de uma outra forma de ser colocado. E aí eu vou direto na questão, principalmente o que o professor Samuel colocou. Ao mesmo tempo que ele aprova e considera importante a PEC 241, ele coloca uma ponta de dúvida e de pessimismo lá na frente, e aí a minha leitura subentendida do que você está querendo dizer, no sentido de que estaria precisando fazer pelo menos a reforma da Previdência, que é o que todo está se falando na questão que, se não for feita a reforma da Previdência, essa questão não vai adiantar. Então, olha só o risco que corremos. Nós podemos fazer um baita de um esforço e acabar arrebentando o Estado brasileiro e, de repente, por conta da Previdência, não fazemos. E aí, qual vai ser a escolha da Previdência? Vai ser a mesma coisa. Algo que já está acontecendo, inclusive, já tem decisões no Congresso, com a questão de alguns auxílios que estão sendo cortados. Vai ter a questão do aumento da idade para se aposentar, que é o que está se falando também, que está se indicando, e que eu vejo com muita preocupação, a partir do momento em que a lógica que está por trás disso é o seguinte: olha, correto, vamos ter um aumento do número de idosos daqui a 10, 15 anos. Vai aumentar consideravelmente. Então, ao invés de se procurar a lógica que funciona no sentido de que, não, temos então que fazer com que essa pessoa que começou a trabalhar com 14, 15, 16 anos e que já tem um bom tempo de contribuição, ou por alguma razão não teve o início da sua contribuição
no emprego formal, vai chegar mais lá na frente e que só vai poder se aposentar com 65 anos, tendo já, de repente, contribuído 40, 45 anos de contribuição, mas porque a idade agora, a expectativa de vida aumentou. Então, é justo esse tipo de coisa, e a lógica que funciona é essa. Temos, então, que arrumar um impedimento para essa pessoa ficar mais tempo no mercado de trabalho para que eu não pague o benefício? Ou devemos procurar uma lógica no sentido de temos que prover a Previdência de forma que consiga atender a essa situação que é uma realidade brasileira. As pessoas comparam a Previdência do Brasil com a Previdência na Europa, desse tipo de coisa, que não é mais adequado. A própria Denise Gentil, no trabalho que ela já fez, na tese dela de doutorado, já coloca que, na verdade, a Previdência não é deficitária, ela é superavitária, porque, na verdade, os recursos que deveriam ir para ela não estão sendo. E porque, na verdade, também o que dizem é que a PEC 241 é, na verdade, uma grande desvinculação de receitas, que aí você deixa mais à vontade o governo para fazer. Então, o que, objetivamente, eu queria colocar para o professor Samuel é no sentido de que a sua colocação de que a PEC é importante, mas que você já vê com certo pessimismo se outras coisas foram feitas, e aí nós estamos falando, evidentemente, do que impacta mais, que é a Previdência, é justo isso? Machado. Bom, também reforçar aí o agradecimento ao Samuel e ao João, excelente. Parabéns, Roridan, pela escolha dos debatedores. Eu acho que esse é o nosso papel. E acho que, Mel, que você falou certo, é uma questão de escolha, quer dizer, é uma questão de opção. Você fala, vai destruir o Estado já está destruído, quer dizer, não vão prestar serviço, nós já não prestamos serviço. Quer dizer, então, a minha preocupação maior, e aí eu concordo com o Samuel aqui, você pode fazer todo esse esforço e não acontecer nada, como já muitas vezes não aconteceu. Quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal, se tivesse sido obedecida lá atrás, a situação não teria chegado à situação que chegou. Então, aqui eu discordo de um ponto que você colocou, João. Na democracia, os governantes eleitos devem obedecer. Na democracia, também os governantes eleitos têm que obedecer os limites estabelecidos pelo regramento constitucional. Quando eu fico vendo aqui o debate dos Estados Unidos, você falou copiar, eu morro de rir quando o Trump fala aquilo. Então parece que ele vai, se eleito, poder fazer grande parte daquilo que ele falou. Não vai poder fazer. Tá? Por quê? Porque existem limites e lá são obedecidos, são cumpridos, até porque a sociedade exige que se cumpra, que eu acho muito interessante. Então, eu acho que é um problema, eu não acho que a PEC resolve tudo, é um ponto de partida em função da gravidade da situação que nós encontramos, mas estou de acordo, estou longe de achar que ele soluciona tudo. O que me preocupa é que, mais uma vez, em cima desse debate, que não é que não seja importante, que é importante, há uma polarização e deixa-se de prestar atenção numa série de outros aspectos que são fundamentais para o país se recuperar. E isso passa pela questão do investimento, e isso passa pelo foco. Nós temos discutido bastante aqui no Conselho o esvaziamento dos cursos de economia, que ocorre na graduação, mas não ocorre no mestrado, né? Uma coisa interessante. Mas eu vejo que os nossos cursos de graduação, eles estão completamente fora do que está se discutindo no mundo. Quer dizer, o mundo está discutindo indústria 4.0, revolução não sei o quê, internet das coisas, e os nossos cursos estão discutindo século XIX contra o século XX, quer dizer, estão completamente defasados na discussão. Você pega em termos de investimento, você fala em foco, você fala em Brasil, por exemplo, saiu o resultado lá do World Economic Forum da competitividade mundial. E a nossa posição continua lá. Claro que eu acho que aquilo lá é meio discutível, quer dizer, comparar Singapura com o Brasil, Singapura tinha que ser comparado com a cidade de São Paulo. Mas, de qualquer forma, são rankings internacionais que têm lá sua relevância, muita gente presta atenção. E aí você pega, por exemplo, o Brasil, a nossa capacidade produtiva, quantas patentes o Brasil gera? Tá? Então, em setores que são fundamentais hoje, num mundo altamente competitivo, nós estamos cada vez mais para trás, e isto não é foco de discussão. E vai ser cada vez menos foco de discussão em função dessas questões emergenciais. Claro, o que você colocou bem, é uma questão de opção. Se a gente considera que a situação é alarmante, o ponto de vista da PEC é mais o do Samuel. Se acha que é um desvirtuamento de visão considerar isso daí alarmante, a visão é mais do João.
Tá? Eu só discordo desse negócio de que o projeto não foi eleito com esse negócio, porque a mudança começou durante o governo Dilma. A perda de visão não aconteceu depois da transitoriedade. O governo já tinha perdido a mão em 2011, em 2010, 2011. Portanto, agora é tentar corrigir o que já não vinha bem, e não é na época da transição. Já vinha bem num governo que tinha sido eleito lá atrás e reeleito em 2014. Tá? Então, eu acho que nós temos que parar com esse negócio de golpe, de que não tem alternativa. As urnas, o Congresso, está tudo isso viabilizando. Nada está sendo feito de forma impositiva sem a participação da sociedade. E os resultados agora da última eleição foram fantásticos para provar isso daí. Ok, Machado, obrigado. Eu vou passar, com relação às perguntas dos internautas. Nós tivemos inicialmente 2 comentários, mas que eu acho que podem ser repercutidos pelos debatedores, e 2 perguntas específicas. E agradecer aos internautas que participaram e encaminharam seus comentários e perguntas. A Anne Alencar, ela colocou o seguinte: concordo que deva existir essa liberdade do governo de fazer política fiscal no momento que julgar necessário, observando as despesas e as receitas com responsabilidade fiscal, né, dialogando com o que o João colocou. O Jobson Arruda também coloca o seguinte: o maior problema da saúde e educação brasileiras está na ineficiência dos gastos. E agora sim, 2 perguntas mais objetivas. A primeira, do Daniel Fernandes. Qual a avaliação do Conselho, mas no caso aí dos debatedores, a longo prazo, acerca dos benefícios da PEC 241? Será suficiente para salvaguardar a economia? O governo conseguirá manobrar a economia para evitar hiperinflação? E a outra pergunta, que de certa forma também já foi mencionada, já foi repercutida por nós aqui, que é como o orçamento para educação e saúde não será diminuído se o gasto global será congelado. Quer dizer, as saídas para não redução de educação e saúde. É uma pergunta do Alisson Jones. Vamos então começar. Quem começou a última etapa? Então agora o Samuel. Obrigado, Rórida. Então, Melk, obrigado pelas suas questões. São questões difíceis. Eu concordo com você que essa é uma decisão política que o governo Temer está tendo, né? Eu vou na linha do Machado. Eu acho que, quer dizer, eu não considero que foi um golpe, não considero que foi golpe institucional, acho que foi tudo dentro da regra. Se de fato não houver legitimidade nessas decisões, um candidato comprometido com esse programa vai perder a eleição em 18 e a gente desfaz lá na frente e vê como fica. Então, eu acho que a democracia está funcionando e as pessoas vão se posicionar. Concordo com você que tem que fazer muitas outras reformas e a principal delas é a Previdência. Não, eu disse, exatamente, eu concordo com a sua avaliação. E aí, na questão previdenciária, tem toda essa discussão se há déficit ou não. Eu nunca olhei a Previdência desse ponto de vista. Quer dizer, o governo, o setor público brasileiro como um todo, arrecada 35% do PIB. Se eu puser na lei que toda arrecadação é para a Previdência, nunca vai ter déficit. Quer dizer, eu acho que se eu aumentar muito o que eu chamo de receita da Previdência, não vai ter déficit. Eu acho que o problema não é o déficit. O problema é o gasto. O Brasil gasta 12% a 13% do PIB com benefícios típicos previdenciários. 12% a 13% do PIB. Esse é o número. Se eu incorporar a aposentadoria rural, sistema não contributivo, dá 13%. Países com a demografia que a nossa tem, gastam 5%. Então, existe um sobregasto controlando pela demografia da nossa sociedade com previdência de 8 pontos percentuais aproximadamente. Esse fato exaure o Estado brasileiro, não só esse fato, mas o fato do gasto público crescer sistematicamente acima do PIB, no meu entender, exaure o Estado brasileiro, exaure a capacidade de nós termos investimento, explica os juros reais elevados, acho que os juros reais elevados vêm daí, a baixa poupança vem daí, e gera esse equilíbrio que é
ruim que a gente está vivendo. Essa é a minha interpretação. Então, eu acho que se nós não fizermos reforma da Previdência, se nós não estancarmos esse gasto, tem o Semenig, que é um técnico do IPEA, que trabalhou com a Previdência a vida toda, ele tem os cálculos dele, nas regras atuais, a Previdência vai estabilizar com 20% do PIB daqui a algumas décadas, 22% do PIB em algumas décadas de gastos previdenciários. Nenhum país no mundo gasta perto disso. Nós já gastamos 12, 13 com uma estrutura demográfica que os outros países têm a mesma estrutura demográfica que a gente, gasta 5, 6, no máximo 7. Então tem um problema no gasto. Eu posso simplesmente fazer uma lei e dizer que toda a receita do governo é para a Previdência, não vai ter dinheiro para mais nada. Então, eu acho que sem mexer em Previdência, vai ser muito difícil, vai ter que ter uma regra de transição, vai pegar as pessoas no contrapé, todos nós aqui. Isso é injusto. Eu acho que a alternativa é pior. A alternativa é estagnação, é inflação, é a gente não ter um futuro para a nossa sociedade e para os nossos filhos. Isso é o que eu acho. Eu acredito piamente nisso. Eu não estou aqui defendendo banqueiro, juro alto. Tal. Agora, eu acho que a forma como a gente estruturou o Estado brasileiro explica os juros altos. Juros altos são consequência de uma baixíssima poupança, principalmente de uma poupança que não responde a fenômenos de aceleração e a maneira como nós institucionalizamos. A Previdência é um dos fatores que explica isso. Claro. Nessa questão de juros que você colocou, você falou que, por exemplo, o juro real do ano passado foi de 190 bilhões, porque os 300 são correção. Esses 190 é dinheiro pra caramba. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí a gente fica preocupado, porque é o seguinte, essa taxa de juro, que na verdade o Copom define a meta da taxa de juro, ensina, ao meu ver, parece que só fica examinando o boletim Focus. Então, eu acho complicado a gente ficar falando da Previdência e que é o que está... Não é só você, não. Estou dizendo, é o que está se ouvindo por aí, claro, e não se fala nada, a não ser algumas posições muito isoladas com relação aos juros. Então, mas você tem toda a razão. Eu não falo dos juros, e eu concordo com você integralmente, a conta de juros reais é salgada. As contas de juros não é tão salgada quanto as pessoas pensam, porque tem inflação e o Brasil é um país de inflação alta. Né? Inclusive, ao contrário do que as pessoas pensam, o imposto de renda sobre a dívida é muito alta, porque dado que a inflação é alta, o imposto de renda é sobre o juro nominal, o juro real líquido de imposto de renda no Brasil, que a gente paga nos títulos públicos, é bastante, é bem salgado, não é pouca coisa não, porque você paga juros sobre correção monetária. Agora, eu entendo que, independente dessas qualificações que eu fiz, a conta de juro real ela é salgada. Agora, eu acho que não tem alternativa. Eu acho que a alternativa é ou um calote jurídico, o Estado não honrar. Eu acho que isso a gente não tem. Fizemos várias vezes nos anos 80, em situações hiperinflacionárias. Eu acho que hoje a gente não tem estrutura jurídica para fazer isso. E a outra alternativa é a gente repetir o que o Tombini tentou fazer, que é fazer baixar unilateralmente a taxa de Selic, sem que as condições de oferta e demanda permitem, e aí a gente vai ter que aceitar a inflação. O que eu estou dizendo é que, se a gente não fizer a PEC, não fizer a reforma da Previdência, não fizer mais um monte de coisa, a gente vai para a inflação. A gente vai para a inflação. A gente vai para a dominância fiscal, não estamos em dominância fiscal, mas cada vez que a dívida cresce e a duração da dívida encolhe, nós nos aproximamos de dominância fiscal. E aí, quando a gente chegar na dominância fiscal, a gente vai para a inflação acelerada. E quando nós formos para a inflação acelerada, o que vai acontecer, gente? O setor público se financia com juros reais nulos. Lembremos os anos 80, como que era a rolagem da dívida pública nos anos 80? Você tem inflação alta, o risco de perda patrimonial na dívida é muito alta, e dado que o risco de perda patrimonial na dívida é muito alta, o detentor, a pessoa que tem riqueza financeira está disposta a financiar o setor público, mesmo com uma inflação, com um juro real muito grande, desde que o setor público garanta a inflação, tira o risco inflacionário. Então, se nós não fizermos muita coisa, no meu entender, a gente volta para aquela realidade dos anos 80, e aí você resolveu o problema fiscal.
porque o governo consegue rolar sua dívida com juro real praticamente zerado, que era o que acontecia lá nos anos 80. Então, eu acho que, de fato, uma fonte importante da divergência entre a gente é que eu vejo uma situação muito dramática. Expus aqui meus argumentos, acho que tem vários colegas que têm uma visão muito diferente do buraco fiscal. O João expôs os argumentos dele aqui, e dado que o diagnóstico é muito diferente, o remédio é muito diferente. Com relação à saúde, educação e eficiência, quando eu estou otimista, estou animado, acho que a PEC vai funcionar, acho que a gente vai fazer todas as reformas e, portanto, a gente vai fugir do abismo inflacionário. Quando eu estou pintando na minha frente esse cenário mais róseo, que é o esforço que a atual equipe econômica, liderada pelo Henrique Meirelles, está fazendo, eu acho que essa PEC vai ter um impacto, como eu disse, muito grande na orçamentação e vai estimular o aumento da eficiência do setor público, porque eu acho que tem muita ineficiência. A gente aumentou 100% o gasto per capita com educação e a qualidade não aumentou nessa proporção, longe disso. A gente aumentou 40% o gasto per capita com saúde e a qualidade não aumentou nessa proporção, longe disso. Então, acho que 10 anos com esta disciplina, talvez nós consigamos aumentar muito a eficiência do Estado, e com isso acho que eu já respondi 2 das questões. Com relação à liberdade, por que tem que ser constitucional? Aí, novamente, é a decisão que a sociedade tomou. Nós constitucionalizamos tudo. A gente tem uma Constituição gigante. Então, é muito difícil qualquer coisa mais importante no Brasil não envolver um projeto de emenda constitucional. Por isso que essa medida tem que ser constitucional. Evidentemente, exatamente porque a gente fez isso, a Constituinte fez com que o requerimento para a emenda constitucional seja mais baixo do que, em geral, é no resto do mundo. A gente tem 2/3, no resto do mundo é 3/5. Isso já foi uma decisão pensada. Dado que a gente está constitucionalizando tudo, vamos baixar um pouco o sarrafo para mudar a Constituição, e dado que a gente vai baixar o sarrafo para mudar a Constituição, vamos colocar 4 cláusulas pétreas. É um jogo de pesos e contrapesos que os constituintes, em 88, tiveram. Então, eu acho que PEC faz parte do jogo de governo no Brasil. É legítimo colocar, é legítimo tirar. Obrigado. Eu penso o seguinte sobre a colocação de regras desse tipo na PEC. Eu acho que, de fato, tira limite para fazer governo, para fazer governança. Mas aí nós podemos usar esse argumento que o Samuel disse, olha, mas está na Constituição, tem que cumprir. Mas não, então vamos cumprir todas as regras da Constituição, a começar pela Seguridade Social e a Previdência Social, que está na Constituição. Não está na lei, assim, de menor importância, está na Constituição. Na Constituição está lá que a Seguridade Social brasileira está na Constituição, é composta por seguro-desemprego, saúde, previdência social e assistência social. E está lá na Constituição as fontes de financiamento da Seguridade Social. Está lá na Constituição. Então, vamos cumprir a Constituição. Está escrito lá que o sistema é tripartite. Quando se faz contabilidade da Previdência Social, não é só para medir contribuição de trabalhadores e de empresários. Tem que entrar também a contribuição do governo, que está na Constituição. E na Constituição diz que PIS, COFINS e alguns outros penduricários fazem parte do financiamento da Seguridade Social. Se apresentar o orçamento da Seguridade Social como está na Constituição, até 2015 a Seguridade Social foi superavitária. Porque a Constituição manda contabilizar e orçamentar, realizar contribuição de trabalhadores, contribuição de empresários e a contribuição do governo. E olhando para o mundo, que nós olhamos para os números do mundo, nós devemos olhar sobre a Previdência Social também
as contribuições do governo, porque todos os governos desses que a gente gosta de mencionar como referência, países como referência, os sistemas previdenciários são tripartites, todos. Então, eu fiz um levantamento aqui de 15 países europeus, e a Previdência Social lá é uma média, tem a contribuição das 3 partes, e eu vou mencionar a média. Empresários contribuem com 9%, trabalhadores com 6% e governo com 13%. Então, desta forma é financiada a Previdência Social de diversos países europeus. E aqui no Brasil, nós acabamos de acabar com o Fundo Soberano. O Fundo Soberano seria alimentado pelo pré-sal e poderia ser uma das fontes, essa fonte ela se esgota, mas na Noruega, por exemplo, é utilizado o petróleo para financiar a Previdência Social. Então, são receitas que duram 20 anos, 15 anos, mas a vida é assim. A gente tem que ir pensando no que é possível realizar no momento. Então, a Previdência Social é escolhida porque não há como reagir, ou melhor dizendo, é o ponto mais fraco dessa cadeia. Então é por isso que a Previdência Social é escolhida para ser aquela que vai sofrer a reforma. Mas também outras áreas vão sofrer. Todas as áreas mais fracas vão sofrer, apesar de a Previdência Social estar, durante todos esses anos, protegida pela Constituição. Bom, eu quero dizer que essa PEC, por isso que eu agora quero voltar lá ao início da minha apresentação, essa PEC não está relacionada com equilíbrio fiscal. Ela está relacionada com a concepção de Estado e concepção de sociedade. E, portanto, o debate é muito mais amplo, ele é muito mais, eu diria, detalhado, mais rico, se também se nós envolvermos outras áreas. Eu quero dizer que não tem nada a ver, porque quando se diz o seguinte, olha, o gasto real estará congelado. O gasto real congelado não implica equilíbrio fiscal. Vamos fazer uma continha básica? Ano que vem, o gasto do governo crescerá, vamos dizer, hipoteticamente, 7%, porque a inflação foi 7%. A receita do ano que vem vai crescer 7%, com a economia em recessão provavelmente ano que vem. Os gastos com juros vão subir só 7%? Não. Então vai aplicar a regra e vai continuar o desequilíbrio fiscal. Então, equilíbrio fiscal é uma conta da aritmética básica, não depende de congelar os gastos reais do governo, depende de receitas, depende de despesas de juros, nesse caso, para ser bem objetivo, além de outras demandas que possam surgir de forma emergencial. Então, isto não tem nada a ver com, repetindo e dando esse exemplo do ano que vem. Ano que vem já está contratado um gasto superior a 7%, porque juros não crescerão só de acordo com a inflação, que vai rodar em torno de 7%, vão crescer muito mais. O gasto crescerá 7%. A receita crescerá quantos por cento ano que vem? Então, isso não tem relação com o equilíbrio fiscal, tem relação com a concepção de Estado. O que está sendo discutido aqui é a possibilidade de nós termos, sim ou não, um estado de bem-estar social. Essa que é a questão fundamental dessa PEC. Essa é a questão. E não é equilíbrio fiscal. Ok, João. Bem, eu queria, para finalizar nosso debate, agradecer a todos presentes, conselheiros. Tivemos uma participação muito positiva, tanto da plenária quanto dos internautas. Agradecer também a Comissão de Comunicação, né? Esse é um evento da Comissão de Política Econômica e da Comissão de Comunicação, e na organização, na preparação, tivemos vários colaboradores para que ele fosse um evento bem sucedido. Queria agradecer também a presença da imprensa aqui, né, que nos prestigia com a cobertura desse evento, e vamos buscar repercuti-lo e trazer esse debate, como os debatedores colocaram, para a categoria, para os economistas, e fazer essa repercussão também na sociedade, com a visão técnica, com a visão política, com a visão
abalizada da questão econômica brasileira no foco da questão fiscal. Então, eu queria passar para o Júlio para a gente poder finalizar, Júlio. Agradecendo a presença do João Suquissu, do Samuel Pessoa, a gente dá por encerrado essa primeira parte da nossa plenária e vamos retomar às 14 horas, né, já entrando na hora do dia, e estão todos liberados para o intervalo de almoço. Muito obrigado.